Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre matemática financeira no Excel, começando com taxas equivalentes. Então eu escolhi esse tema, taxas equivalentes, porque é a parte essencial da matemática financeira para que seja possível fazer todos os tipos de cálculo financeiro utilizando o Excel. Então, sem saber conversão de taxa dentro da matemática financeira, fica muito limitado o aprendizado das funções financeiras no Excel. Então, duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo período de tempo através de diferentes períodos de capitalização, produzindo assim o mesmo montante. Bom, esse conceito aqui é o mais comum e apresentado principalmente em livros de matemática financeira. Eu particularmente acho ele um pouco confuso e estranho para quem está começando. Eu tenho um conceito aqui mais bacana, ó. Simplificando a teoria anterior, taxas equivalentes são taxas convertidas para outra base de tempo através da composição ou decomposição de uma taxa inicial com base no tempo desejado no sistema de capitalização composta. Então, o conceito de taxa equivalente é aplicado dentro de juros compostos, tá? Isso é importante dizer. Ou seja, se por exemplo tem-se uma taxa de 15% ao ano e deseja saber qual seria a taxa equivalente para o mês, então, taxa equivalente é a conversão da taxa. Decompondo ela, então se eu tenho uma taxa ao ano, base de tempo ano, e quero reduzir para mês, que é uma base de tempo menor, estou fazendo uma decomposição. Ou se vou fazer uma composição, eu parto de uma taxa mensal, e vou colocar para uma base de tempo maior, por exemplo, ano. Então, vou fazer uma composição. Então, é isso, decompor ou compor a taxa. Então é bem simples o conceito de taxa equivalente. Então as taxas equivalentes são o alicerce da matemática financeira e dos juros compostos, pois é o ponto mais importante a ser compreendido para ter o domínio da matemática financeira. Então é justamente por isso, como eu disse no início do vídeo, que eu estou começando por esse tema. Então não adianta apresentar as funções matemáticas financeiras lá no Excel, sendo que você ainda não domina a conversão de taxa, porque as operações financeiras que ocorrem, aí, a grande maioria delas não são tempos exatos, que nem se aprende muito quando você faz faculdade, pós-graduação, você tem lá tempos bonitinhos, exatos, um mês, 5 meses, 1 ano e meio, 2 anos, e não, na vida real as operações financeiras são quebradas, dá quantidade de dias quebrados, então não dá um ano certinho, vai dar 380 dias, 354, tudo vai depender do início e do fim da operação financeira, e tudo isso tem que ser calculado exatamente certo, não tem como arredondar, não se faz cálculos arredondados. Então a utilização das taxas equivalentes é muito aplicada dentro de matemática financeira. Ok? Então veja o exemplo no Excel de como converter a taxa para qualquer tempo desejado, uma vez que você consiga compreender a relação entre tempo e taxa. Então o alicerce da matemática financeira é sempre observar o tempo da taxa e o tempo da operação financeira. Toda vez que o tempo da taxa estiver diferente do tempo da operação financeira, tem que se aplicar a taxa equivalente para converter. Então eu não tenho como pegar lá uma operação financeira que teve uma duração de 3 meses usando uma taxa ao ano. Eu preciso de ter uma taxa proporcional para 3 meses. Então eu preciso utilizar o conceito de taxa equivalente para fazer isso. Então bora lá para o Excel para você ver como que isso funciona. Bom, pronto, aqui no Excel, o objetivo dos vídeos é mostrar a utilização das funções financeiras que existem aqui no Excel. Então, quando você abre o netcode aqui do Excel e escolhe aqui funções financeiras, tem-se todas as funções financeiras. Mas, infelizmente, a conversão de taxa equivalente aqui no Excel não existe uma função financeira específica para fazer isso. Então, obrigatoriamente, tem que se calcular através da fórmula clássica, que é o IQ igual a 1 mais I elevado ao Q sobre T menos 1. Então, o IQ é a taxa que eu quero calcular, o I é a taxa que eu tenho, o Q é o tempo que eu quero e o T é o tempo que eu tenho. Então, eu montei uma tabelinha aqui, taxa que eu tenho, tempo que eu quero, tempo que eu tenho e a taxa convertida, que é o IQ, que vai ser o resultado aqui
dessa fórmula. Então basta você montar uma fórmula aqui bem simples, obedecendo essa fórmula aqui do IQ. Então vamos lá montar essa fórmula. Igual, abre parênteses, 1 mais, clica aqui na taxa, no campo que você vai preencher a taxa que tem, fecha o parênteses, eleva, o elevado aqui no Excel é o acento circunflexo, então digita o acento circunflexo, dá um espaço, abre parênteses novamente para você marcar aqui o que, né, da fórmula, então o tempo que eu quero, dividido pelo tempo que eu tenho, o tzinho, né, o tempo que eu tenho aqui, ó, né, que é a célula B9 aqui no meu exemplo, fecho parênteses e tiro 1. Pronto, você já tem a fórmula aqui prontinha. Tá dando esse número maluco aqui porque não tem nada preenchido. Vamos testar se isso aqui está funcionando certinho. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui 15% ao ano, uma taxa ao ano. Então, vamos supor que você quer converter essa taxa aqui para mês. Então, eu sempre recomendo para quem está começando, sempre usar a menor base de tempo na hora de expressar o tempo aqui que se quer e que se tem, tá? Então, se você quer converter essa taxa de 15% ao ano para mês, eu sugiro colocar o mês em dias. Então, coloca aqui 30 dias. Lembrando que em matemática financeira se utiliza o calendário comercial, ou seja, 360 dias para um ano e 30 dias para um mês, tá? Então, tempo que eu quero, 30. Tempo que eu tenho, que é o tempo da taxa. A taxa está o ano, um ano tem 360 dias. Então, essa taxa ao mês vai ser 1,17%. Então, 15% ao ano é equivalente a 1,17%. Então, lembrando que isso aqui é juros compostos, tá? Juros sobre juros. Então, nos juros compostos, eu não posso simplesmente pegar aqui o 15% e dividir por 12 para chegar na taxa de um mês. Tem que fazer essa conta aqui através da fórmula do IQ. Tem outras formas de resolver. Você pode colocar aqui, por exemplo, o tempo que se quer em mês, né? Eu quero um mês 1. Então, como eu coloquei mês aqui, eu tenho que colocar o ano em mês também. Coloco 12, um ano tem 12 meses. Resultado, obviamente, vai ser exatamente igual. 1,17% ao mês, né? Então, bem fácil, bem simples. E essa fórmula aqui é muito bacana porque ela serve para converter qualquer tempo de qualquer taxa. Então, vamos trocar aqui. Agora vamos inverter. Ó. Vou colocar aqui a taxa que eu tenho, 2% ao mês. E eu quero a taxa para 6 meses. Né? Então, tempo que eu quero 6 meses. Posso colocar em dias ou em meses. Vou colocar em dias aqui como eu ensinei. Então, quantos dias tem 6 meses? 6 meses tem 180 dias. Qual é o tempo da sua taxa? Então, a taxa ao mês, um mês tem 30 dias. Então, a taxa de 2% ao mês equivale a 12,62% ao semestre. Ok? Bem simples. Dá para fazer também utilizando o mês, né? Então, tempo que eu quero, 6 meses, né? Que é um semestre. Tempo que eu tenho é o tempo da taxa, um mês, dá exatamente o mesmo resultado. É bem simples. Agora, o mais interessante dessa fórmula aqui é conversão de taxa em tempos, digamos assim, não exatos, né? Não é um mês, 2 meses, 3 meses, um semestre. Normalmente em dias, né? Muito utilizado dias. Então, se eu tenho aqui uma taxa de 10% ao ano, né? E quero converter essa taxa para 93 dias, por exemplo. Vamos supor que você deixou o dinheiro lá numa aplicação financeira que paga 10% ao ano e você deixou 93 dias seu dinheiro lá. Qual que foi a rentabilidade desses 93 dias? Bom, taxa ao ano, 360. Então, a rentabilidade foi de 2,49 para 93 dias, tá? Então é bem simples, bem fácil. Então é legal que essa fórmula aqui, ela calcula qualquer tempo, né? Para qualquer tempo que você quer converter qualquer taxa, é muito simples. É só tomar cuidado em preencher aqui tempo que eu quero e tempo que eu tenho, não tem erro. Então a minha sugestão, como eu disse, é sempre colocar em dias que não causa confusão, porque muitas pessoas quando começam a mexer com matemática financeira,
às vezes acaba se enrolando. Vou pegar aqui, por exemplo, vamos supor que essa taxa aqui fosse ao semestre, né? E vamos converter ela para bimestre. Então, tem gente que acaba se enrolando com isso, né? Então, 10% ao semestre, se você pensar em dias, fica mais fácil. Então, o tempo que eu quero, bimestre. Quantos dias tem um bimestre? Bom, bimestre são 2 meses, né? 2 meses tem 60 dias. 10% ao semestre, quantos meses, quantos dias tem um semestre? 180, né? Então vai dar 3,23 para ao bimestre, né? Ao bimestre. Então, bem simples. Dá para fazer do mesmo jeito ao mês, né? Então, o tempo que eu quero são 2 meses, um bimestre. Tempo que eu tenho é um semestre, 6 meses, né? Nesse caso aqui do bimestre, eu também consigo converter o semestre em bimestres, né? Então, tempo que eu quero um bimestre. Minha taxa está ao semestre, quantos bimestres tem um semestre? Bom, se é 2 meses, um bimestre, 2, 4, 6, eu tenho 3. Então, você percebe que o resultado é o mesmo. Então, na hora que você vai preencher o tempo que eu quero e o tempo que eu tenho, dependendo, né, de qual é o tempo que você quer e o tempo que você tem, dá para resolver de inúmeras formas, preenchendo aqui o tempo que se quer e o tempo que se tem, tá? Mas, né, isso aqui é só um exemplo, eu sempre sugiro, né, colocar em dias, que aí não tem erro, semestre, bimestre, acabou, né? Não tem erro, é bem mais simples, mais fácil, você não fica se preocupando se preencheu aí os valores corretamente, porque assim, as pessoas sabem o que é um mês, um bimestre, um semestre, um trimestre, mas na hora de preencher às vezes se confunde, né? Principalmente quem não tem muita prática. Então, colocando dias não tem erro, né? Quantidade de dias que eu quero, quantidade de dias que eu tenho, sempre lembrando aqui a quantidade de dias que se tem é o tempo da taxa. Então, uma vez que se tem o tempo aqui da taxa, basta colocar ele aqui em dia, que não tem erro, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar no vídeo. Agradeço o prestígio de vocês em assistir até o final. Convido vocês a acessarem o meu site, finkey.com.br. Lá é um site que está nascendo, ainda tem poucas coisas, mas eu pretendo recheá-lo aí de vários materiais, cursos e notícias sobre finanças e contabilidade. Desejo muito sucesso a todos vocês e até o próximo vídeo, que eu vou continuar falando aqui sobre matemática financeira no Excel.